Capítulo 383 O início antes do inverno. O mago da morte que não quer uma quarta vez. Os níveis de força transcendente, recuperação constante de supermana, subordinados de fortalecimento extremo, secreção divina de veneno, cigarras, presas, língua, poder de ataque aumentado enquanto desarmado, parte do corpo super fortalecida, garras de cabelo, língua, presas, refinamento do fio demoníaco, taxa de recuperação de mana super aumentada, vitalidade aumentada, valores de atributos aumentados, reinando, valores de atributos aumentados, vadorado, valores de atributos fortalecidos, império demoníaco de Vidal, autofortalecimento, canibalismo, valores de atributos aumentados, canibalismo, cura de assassinatos, autofortalecimento, assassinato, poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado, valores de atributos fortalecidos, guia, regra de sangue, rugido da destruição, golem gênesis, magia do deus do mundo oco, controle preciso de mana, alquimia divina, coordenação de grupo, comandante de grupo, Death Thread. Reeling, Darkscreen, técnica de artilharia do verdadeiro rei demônio, técnica de ligação do mundo demoníaco, limites de transcendência, fragmentos, técnica de chicote, técnica de cajado, voo em alta velocidade, performance de instrumento musical, dança, técnica muscular, técnica de luta mágica, e dominação do labirinto. As habilidades aumentaram. A habilidade valores de atributos aumentados enquanto envolvida em uma alma despertou para valores de atributos ampliados enquanto envolvida em uma alma e a habilidade todos os valores de atributos aumentados despertou para todos os valores de atributos ampliados. O treinamento intensivo de Borcus e dos outros contra os familiares do Rei Demônio também teve grandes efeitos em Vandaliel. Como os familiares do Rei Demônio eram entidades divididas de Vandaliel, a experiência que eles ganharam se refletiu em seu status como seu. Descobriu-se que as batalhas contra oponentes que tinham habilidades de alto nível, algo que os monstros não possuíam, também eram eficazes para Vandaliel. E o mais importante, ele ganhou pontos de experiência. Como os familiares do Rei Demônio eram entidades divididas de Vandaliel, ele pensou que o treinamento aumentaria os níveis de habilidade de Borcus e dos outros, mas não seus níveis de trabalho. Afinal, mesmo que derrotassem os familiares do Rei Demônio, eles só destruíram entidades divididas de Vandaliel, uma parte dele. Na verdade, eles não mataram nada. Mas descobriu-se que Borcus e os outros ganharam pontos de experiência ao derrotar os familiares do Rei Demônio. Quando Vandaliel e os outros consultaram Luciliano sobre isso, ele respondeu: não entendo os detalhes, mas o fato por si só já valeria a pena escrever várias teses. Segundo Luciliano, havia inúmeras teorias neste mundo sobre pontos de experiência. A teoria de que alguém absorveu alguma substância semelhante à energia das coisas que derrotou. A teoria de que os deuses avaliavam e pontuavam os feitos das pessoas, e as pessoas recebiam isso na forma de pontos de experiência. A teoria de que os pontos de experiência não eram um fator extrínseco, mas intrínseco, que a alma de alguém era treinada por seus feitos e a energia produzida por esse processo era o que as pessoas chamavam de pontos de experiência. Havia outras teorias por aí, mas essas três eram as mais proeminentes. E a maioria dos estudiosos e teóricos acreditava que o primeiro era o mais provável. Eles acreditavam que os pontos de experiência adquiridos por aqueles com empregos não relacionados ao combate eram absorvidos pelas pequenas quantidades de energia presentes nos materiais e recursos com os quais trabalhavam. E aqueles que não eram acadêmicos e teóricos não pensavam muito profundamente sobre pontos de experiência. É possível respirar mesmo que não se saiba exatamente do que o ar é feito, e o coração bate constantemente mesmo que não se entenda como o coração e os vasos sanguíneos estão estruturados. Da mesma forma, o nível de uma pessoa aumenta mesmo que ela não entenda como os pontos de experiência funcionam. Vandaliel também nunca havia pensado muito profundamente sobre pontos de experiência. E isso não era diferente agora. Ele sabia que era um fenômeno que não poderia ser explicado por nenhuma teoria comprovada, mas isso não lhe causou nenhuma conveniência, então ele deixou o assunto de lado. Deixando isso de lado, é hora de mudar de emprego, disse Vandaliel para si mesmo enquanto tocava na bola de cristal. Trabalhos que podem ser selecionados: criador, tártaro, espírito selvagem, artilheiro de bateria negra, usuário de besta negra, conjurador de sombras oco, Balor, Apollyon, Demogorgon, devorador de almas, devorador de deuses, Nergal, Ravana, Shaitan, Shiu, Ouroboros, Rudra,
governante de sangue, usuário de eletricidade demoníaca, Juggernaut, usuário de músculo Berserk, Apophis, Azathothia, Tauti, mago de Deus do mundo oco, alterador de espírito de Deus. Ele havia atingido recentemente o nível 100 com o guerreiro caído e o ninja inseto e estava aqui para mudar de emprego novamente agora porque tinha acabado de atingir o nível 100 com o lançador de maldições Eclipse. Guerreiro caído era um trabalho que fornecia bônus para todas as habilidades relacionadas ao combate marcial. Era de fato um trabalho literal o de guerreiro, pois era excelente para todo tipo de técnica de combate físico. Talvez a parte caído fosse o motivo pelo qual ele também havia fornecido bônus para suas habilidades relacionadas ao veneno. Insect Ninja era um trabalho do tipo escoteiro que tornava mais fácil lidar com insetos como seguidores que, embora, infelizmente, tivesse fornecido bônus nada ideais para suas habilidades, já que ele não havia se esforçado muito para melhorar suas técnicas de escotismo. E quanto a Eclipse Corsecaster, foi um jó que lhe permitiu amaldiçoar ou implantar sementes e micróbios naqueles que ele tocava com as mãos, pés, língua, nariz, tentáculos ou sangue. Era um trabalho útil para infligir danos contínuos ao longo do tempo contra um inimigo em combate, para distribuir sementes por uma ampla área de terras agrícolas e para cultivar cogumelos. Agora, meu próximo trabalho. Eu seleciono o Nergal. Nergal era uma figura mitológica incomum. Na mitologia mesopotâmica, ele era o deus do submundo e, ao mesmo tempo, o deus do sol e embora simbolizasse o sol trazendo seca e murchamento, em vez de bênçãos e calor. Poderia ser considerado um trabalho adequado para Vandaliel, o imperador Eclipse que governou com Talosheim como sua capital. Os níveis das habilidades ou força transcendente, magia do deus do submundo, recuperação constante de supermana, taxa de recuperação de supermana aumentada, vitalidade ampliada, valores de atributos aumentados, o governando, valores de atributos aumentados, Vadorado, e técnica de cajado o aumentaram. A habilidade autofortalecimento, da assassinato o despertou para o super autofortalecimento, da assassinato e a habilidade cura de assassinato o despertou para o super cura de assassinato. Nome, Vandaliel Arcagaio Vilo Soldas a carta corrida, Idampir, mãe, deusa, idade, 13 anos título, Imperador Gol, Imperador Eclipse, Guardião das Vilas de Cultivo, Filho Sagrado de Vida, Imperador Escamado, Imperador Tentáculo, Campeão, Rei Demônio, Imperador Oni, Conquistador de Julgamento, Transgressor, Imperador Sangue Negro, Imperador Dragão Ancião, Rei Carrinho de Comida, Domador de Gênio, verdadeiro governante do Distrito da Luz Vermelha, santo padroeiro do equipamento de transformação. Libertador de deusas, Imperador Colosso, Salvador, Matador de reis demônios, humano autoproclamado trabalho, Nergal nível 0 histórico de trabalho, mago de atributo da morte, transmutador de golem, domador de mortos-vivos, quebrador de almas, usuário de punho de veneno, usuário de inseto, lançador de árvores, guiador de demônios, arqui-inimigo, criador de zumbis, criador de golem, comandante de demônio cadáver, usuário de rei demônio, guiador das trevas, criador de labirinto, guiador da criação. Curador das trevas, demônio da doença, artilheiro mágico, guerreiro espiritual, doador, guiador de sonhos, rei demônio, demiurgo, calamidade da língua de chicote, inimigo divino, mago espiritual morto, usuário de cordas, grande rei demônio, berserker vingativo, guiador da destruição, mago rei das trevas, cavaleiro pálido, guia do caos, guia divino, destruidor de deuses, mago rei oco, mago espírito de Deus, mestre de masmorras, Clifford, governante demônio, terapeuta espiritual, criador de cajado mágico, artesão, de equipamento de transformação, mago deus do submundo, rei demônio das trevas, pandemônio, lutador de almas, Vandaliel, rei demônio verdadeiro, guia yin, guia mutante, guia espiritual, mestre guia, guerreiro caído, ninja inseto, conjurador de eclipse atributos e vitalidade, 1.471.586, mais 882.951, o aumentado em 555.977. Mana, 108.904.589.156, mais 1089045891156, o aumentado em 3.056.175.838. Força, 899.870, mais 224.967, aumentado em 310.411.
Agilidade, 771.890, mais 192.972, aumentado em 295.058. Resistência, 826.265, mais 206.566, aumentado em 275.815. Inteligência, de 985.618, mais 246.404, aumentado em 327.936. Habilidades passivas Força Transcendente, e nível 8, de Level Up. Regeneração super rápida, e nível 10 Magia do Deus do Submundo, e nível 10, suba de nível. Imunidade ao efeito de status Resistência mágica, e nível 10 Visão escura Alaya Vijnana Sedução sem encantamento Orientação, Valaya Vijnana Recuperação constante de super mana, e nível 8, de Level Up. Subordinados de fortalecimento extremo, e nível 7, de Level Up. Secreção divina de veneno, garras, presas, língua nível 5, suba de nível. Expansão corporal ilimitada, de língua, poder de ataque ampliado enquanto desarmado, grande, suba de nível. Parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas nível 8, suba de nível. Refinamento de tópico demoníaco, e nível 9, suba de nível. Ampliação de mana, e nível 10 taxa de recuperação de mana super aumentada, e nível 7, de Level Up. Poder de ataque ampliado ao ativar um canhão mágico, pequeno vitalidade ampliada, e nível 6, de Level Up. Valores de atributos aumentados, reinando, e nível 9, de Level Up. Valores de atributos aumentados, Adorado, e nível 8, de Level Up. Valores de atributos fortalecidos, Império Demoníaco de Vidal, e nível 8, de Level Up. Autorregeneração, Canibalismo, e nível 10, de Level Up. Valores de atributos aumentados, Canibalismo, e nível 10, de Level Up. Valores de atributos aumentados quando envoltos em uma alma, pequenos, despertados dos valores de atributos aumentados quando envoltos em uma alma. Super cura de assassinatos, e nível 1, desperto da cura de assassinatos. Super autofortalecimento, da assassinato, e nível 1, suba de nível e desperte do autofortalecimento, da assassinato. Poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado, muito grande, Level Up. Todos os valores de atributos ampliados, pequeno, despertado do aumento de todos os valores de atributos. Valores de atributos fortalecidos, orientação, e nível 2, de novo. Habilidades ativas regra de sangue, e nível 10, de Level Up. Rugido da destruição, e nível 4, suba de nível. Golem Gênesis, e nível 6, suba de nível. Magia do Deus do Mundo Oco, e nível 5, suba de nível. Controle preciso de mana, e nível 9, de Level Up. God Cooking, e nível 3 Alquimia Divina, e nível 6, suba de nível. Técnica de Deus Demônio Destrutivo equipada com alma, e nível 2 Multicast Maior, e nível 10 Técnica Aberrante, e nível 4 Encarnação, e nível 9 Coordenação de Grupo, e nível 10 de Level Up. Processamento de pensamento de super alta velocidade, e nível 10 Comandante do Grupo, e nível 9 de Level Up. Death Thread Reeling, e nível 2 de Level Up. Arremesso Vingativo, e nível 4 Dark Screen, e nível 2, suba de nível. Magia do Espírito de Deus, e nível 8 Técnica de Artilharia do Verdadeiro Rei Demônio, e nível 2, suba de nível. Técnica de Ligação do Mundo Demoníaco, e nível 5, de Level Up. Limites de Transcendência, Fragmentos, e nível 8, de Level Up. Terapia Espiritual, e nível 7, de Level Up. Técnica VIP, em nível 6, de Level Up. Transformação da forma espiritual, relâmpago técnica da equipe, em nível 7, de Level Up. Voo de alta velocidade, em nível 5, de Level Up. Performance de instrumentos musicais, em nível 5, de Level Up. Dança, em nível 4, de Level Up. Técnica muscular, em nível 8, de Level Up. Técnica de luta mágica, em nível 6, de Level Up. Habilidades únicas Devorador de Deus, e nível 10 Almas múltiplas deformadas Invasão da alma, e nível 3 Dominação do labirinto, e nível 3 de Level Up.
Grande Rei Demônio Fonte Raiz Inimigo Divino Devoração da Alma e nível 10 A Proteção Divina da Vida Deuses da Terra Proteção Divina Alma Agrupada A Proteção Divina de Zantark Existência Agrupada Forma da Alma e nível 9 Olhos de Demônio do Rei Demônio Deus de Origem A Proteção Divina de Riklin Proteção Divina de Zuruvar Técnica de Gravação Perfeita Superar Limites Valma nível 8 Indução de Mutação Verdadeiro Rei Demônio Semideus A Proteção Divina de Botina Proteção Divina de Peria Mundos Interiores Mestre Guiador Maldições Experiência adquirida em vidas anteriores não transferida Não é possível aprender empregos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. Agora, quando Alda e suas forças farão seu movimento? Vandaliel murmurou ao sair do vestiário após verificar seu novo status. Se for uma guerra entre o Império Amir e o Reino Orbaum, ela deve começar entre a primavera e o verão, ou entre o outono e o inverno, disse a voz de Sam, ecoando dentro da carruagem. Saria e Rita apareceram de cada lado de Vandaliel para dar mais detalhes. O Império Amir e o Reino Orbaum estiveram em guerra inúmeras vezes desde que as nações foram fundadas, mas o único lugar onde partilham fronteira é entre a nação Escudo Mirg e o Ducado de Sauron, na região centro-norte do continente. Embora, aparentemente, eles também tenham tentado guerra naval no passado, disse Saria. Aparentemente, ambas as marinhas foram atacadas por monstros antes de encontrarem seu inimigo, com apenas um terço de seus navios sobrevivendo, e os navios sobreviventes simplesmente fugiram de volta para casa, disse Rita. Guerra naval. Estou surpreso que eles tenham tentado isso, considerando que apenas a nação marítima Calada e o Ducado de Farzon ficam de frente para o mar, e a península no lado sul do continente, onde fica a nação Merfolk, fica entre eles, disse Vandaliel. Viajar entre as partes leste e oeste do continente Bangai exigiria atravessar os mares no lado sul do continente. Este seria um obstáculo difícil, pois estava repleto de correntes e recifes complexos e repleto de monstros poderosos como krakens. Havia rotas marítimas mais seguras, com desvios significativos, mas essa viagem, mesmo que fosse só de ida, levaria mais de 2 meses. Os navios construídos com o nível mundial de tecnologia de construção naval não seriam capazes de manter a sua capacidade de serem utilizados em combate durante tanto tempo. E se a tripulação não fosse composta apenas por marinheiros veteranos, o moral também não duraria muito. E tanto para o Império Amid quanto para o Reino Orbaum, seus únicos inimigos no mar eram piratas e monstros, então não havia razão para eles terem marinhas permanentes e de grande escala. Portanto, nenhuma das nações tinha muitos marinheiros muito experientes. E apesar de tudo isso, houve alguém em ambas as nações que tentou enviar exércitos contra seus inimigos através dos mares e ambos perderam suas posições após serem obrigados a assumir a responsabilidade pelo fracasso catastrófico resultante. Mas se excluirmos a guerra naval, a guerra só pode ser conduzida em determinadas estações. É comum que grandes guerras comecem entre a primavera e o verão. Faz menos frio nessa época do ano e, por ser uma região ao norte, o verão não é particularmente quente, então há bastante comida, desde que não haja seca, explicou Saria. Em contraste, escaramuças e guerras curtas aparentemente começam do outono ao início do inverno. A neve não se acumula muito profundamente ao redor da fronteira entre a nação Escudo Mirg e o Ducado de Sauron, mas fica muito frio e os soldados não suportam isso, disse Rita. Mesmo neste mundo, onde existiam habilidades de resistência e itens mágicos, não era possível escapar dos efeitos do clima e da estação. É claro que houve casos em que um lado invadiu o outro com um pequeno número de soldados de elite que eram capazes de resistir ao frio, mas tais ataques eram frequentemente defendidos pelos soldados de elite do outro lado. Entendo. Vocês dois são muito bem informados, comentou Vandaliel. Pedimos a Luciliano San que nos ensinasse essas coisas, disse Saria. E Cesare San também, disse Rita. Achamos que isso nos daria a oportunidade de conversar com você, Bokshan, disseram as duas irmãs simultaneamente, fazendo uma pose em ambos os lados de Vandaliel. Anteriormente, elas eram empregadas domésticas que serviam uma pequena casa nobre que governava uma região remota, elas não receberam educação particularmente avançada. Foi por isso que eles começaram a aprender várias coisas depois de se tornarem mortos-vivos. Vocês dois se esforçaram muito, não foi? Mas não acho que essa informação seja mais muito relevante, disse Vandaliel. Sim,
Você moveu uma parte da Cordilheira Bondar e fechou a fronteira entre a nação Escudo-Mir e o Ducado de Sauron, disse Rita. Vandaliel havia tomado o que para ele era apenas a ação mais razoável, pois não queria forçar a santa nação de Amida a atacar através do Ducado de Sauron governado por Elizabeth, mas, como resultado, agora era difícil para ambas as nações travar guerra por terras. Bem, pode ter sido um grande incidente para o Império Amid ou melhor, para a nação sagrada de Amid, mas tenho certeza de que não é um grande problema para Alda. Afinal, para ele e suas forças, mesmo que conquistassem o reino de Orbaume, a guerra seria inútil se eles não me derrotassem, disse Vandaliel. Mesmo que todos os 12 ducados do reino de Orbaume fossem conquistados, não faria sentido se o Império Demoníaco de Vidal ainda existisse. E mesmo que todo o Império Demoníaco de Vidal fosse destruído, não faria sentido se eles não conseguissem matar Vandaliel. Olhando de outra perspectiva, se conseguissem matar Vandaliel, mesmo que isso acontecesse ao custo da destruição da Santa Nação de Amid, as forças de Alda viriam isso como uma vitória. Era de facto verdade que se Vandaliel se tornasse de alguma forma o único sobrevivente numa tal guerra, mesmo que a sua nação fosse destruída, ele poderia rapidamente criar um novo exército de mortos-vivos e reconstruir o seu império, pelo que matá-lo era necessário. Mas mesmo que eles conseguissem te matar, Boksha, acho que estaríamos cheios de tanto ódio que não há como dizer o que faríamos, disse Saria. Você não mata não combatentes, Boksha, mas podemos nos perder e fazer essas coisas, disse Rita. Por mais embaraçoso que seja admitir, acho que também não conseguiria me conter, concordou Sam. Se eles conseguissem matar somente Vandaliel, no entanto, e deixou seus aliados vivos, seus aliados realizariam os massacres caóticos que ele evitou por estar vivo. Os mortos-vivos eram provavelmente os únicos que seriam levados a esse grau de loucura por ódio. Se fossem apenas esses três, com Sam carregando Saria e Rita por sua dimensão alternativa em alta velocidade, o dano poderia ser limitado a várias fortalezas e cidades. Mas se Borkus, Noshin e Quatro se perdessem na loucura, não levaria muito tempo para que toda a nação sagrada de Amid fosse reduzida a um deserto. Aliás, Gufadgar, que estava sempre presente à sombra de Vandaliel, absteve-se de se envolver neste tema de conversa. Ela tinha certeza absoluta de que se Vandaliel fosse morto, isso só aconteceria porque ela havia sido derrotada primeiro. Mas para mim, a chave nesta guerra com a Santa Nação de Amida é se podemos matar Rhaenys e Belvood. Em outras palavras, mesmo que conseguíssemos massacrar todos, exceto aqueles dois, eu não seria capaz de chamar isso de vitória, disse Vandaliel. Rhaenys era capaz de invocar Belvood sobre seu próprio corpo, e ele era sem dúvida a maior ameaça entre as forças de Alda. Os heróis em potencial e até mesmo as 15 espadas quebradoras do mal não passavam de bandas de abertura para Rhaenys. E se ao menos Rhaenys fosse derrotado, mas Belvood não, Vandaliel certamente ficaria encantado, pois Rhaenys era o assassino de sua mãe e apagá-lo da existência era uma das condições de Vandaliel para alcançar a felicidade, mas agora que Belvood havia despertado, sempre foi possível que ele encontrasse outra pessoa para atacar e criar um segundo Rhaenys. Não consigo imaginar que pessoas capazes de invocar um deus sobre si mesmas apareçam com muita frequência, mas ainda há uma pequena chance. E ainda é sempre possível que Belvood desça sobre o mundo de forma independente para nos atacar, mesmo ao custo de sua própria existência, disse Vandaliel. Atualmente, ele não tinha conhecimento do estado mental atual de Belvood. Se o fizesse, saberia que Belvood era incapaz de realizar tal ataque suicida. Acho que as forças de Alda estão cautelosas com a possibilidade de eu atacá-los, mas estou mais cauteloso com Rhaenys atacando um lugar onde não consigo chegar imediatamente, disse Vandaliel. Mas tenho certeza de que eles não querem que essa situação atual se arraste, com o tempo passando. Já era metade do outono e o início do inverno já estava à vista. Com base na história passada, a guerra normalmente começaria na próxima primavera, mas eles não podiam esperar tanto tempo. Vamos atacar durante o inverno. Usarei os familiares do Rei Demônio como peões descartáveis em um ataque suicida para atrair Rhaenys e seus companheiros, depois o matarei e o destruirei. Já falei com Cesare sobre isso, disse Vandaliel. Sam deu uma risada calorosa. Tenho certeza que este inverno será um pouco mais animado do que o normal. Uma chance de conseguir mais colegas. Bokshan,
Quando a guerra acabar, vamos ter mais armaduras vivas de biquíni e armaduras vivas de colã de perna alta, disse Rita animadamente. Rita, só consigo visualizar uma paisagem infernal cheia de armaduras vivas usadas por homens em forma de espírito quando eles aumentam suas classificações, então não vamos fazer isso, disse Saria. Vamos entrevistá-los adequadamente primeiro, disse Vandaliel. Quando Vandaliel decidiu começar a batalha neste inverno, Eileek já havia recebido uma mensagem divina de Alda. Recebi uma mensagem divina do nosso Deus, ordenando-nos que realizássemos a nossa guerra santa. Pessoal, nossa guerra santa começa agora. Eileek declarou. De certa forma, as coisas pareciam que começariam como Vandaliel desejava, com a santa nação de Amir na ofensiva e Vandaliel na defensiva.